Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário a respeito de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler para você aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante, que fala sobre a confissão do apóstolo Pedro. E diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, e outros que o Senhor é Elias, mas outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E Jesus lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro chamou à parte, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, porque ele disse que ele seria morto. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. Interessante. Jesus, conversando com seus discípulos, perguntou o que as pessoas diziam a respeito dele, né? Aquele movimento, aquela aglomeração de gente que o acompanhava, que o seguia, que o buscava, né? Ele perguntou o que dizem as pessoas que eu sou, quem eu sou para eles, né? E os discípulos ali, que conviviam com o povo também, com as pessoas, disseram: Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Há várias opiniões, como até hoje. Nos dias de hoje você pergunta para um: quem é Jesus para você? O que você acha do Senhor Jesus? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma palavra, uma opinião diferente a respeito de Jesus. Mas Jesus perguntou: bom, as pessoas dizem diversas coisas, dizem diversas opiniões, falam de várias coisas, mas vós, os meus discípulos que me acompanham, quem eu sou para vocês, né? E Pedro, tomando a palavra, disse assim: Tu és o Cristo. E Pedro respondeu corretamente, respondeu a verdade. Será que Pedro tinha convicção do que ele dizia? Ou ele presumia? Porque muitas vezes nós presumimos, né? Fazemos a nossa opinião e até muitas vezes falamos coisas acertadas, mas precisa ver se há convicção, porque logo adiante nós vemos que Jesus começou a explicar a sua missão na face da terra. Importava que ele fosse entregue aos príncipes dos sacerdotes, fosse condenado por eles e que fosse condenado à morte, né? Mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí Pedro já esqueceu de tudo, chamou Jesus à parte e começou a repreender: não, só não vai morrer, que é isso? E Jesus repreendeu porque sabia que naquele momento Pedro estava inspirado por Satanás. E Jesus repreendeu o diabo que levou esse pensamento, esse sentimento ao coração de Pedro. Então, conhecer a verdade, saber a verdade, afirmar a verdade, nem sempre expressa a nossa condição, expressa o nosso verdadeiro sentimento ou o nosso verdadeiro entendimento. Nós precisamos saber quem é Jesus. Eu pergunto nessa oportunidade para você: quem é Jesus para você? Que é Jesus na sua vida, né? A resposta correta é que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que desceu do céu, encarnou como homem, né?
encarnou no corpo humano, se tornando homem, mas ele tinha uma missão a cumprir, o resgate das almas. Ele disse que ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, né? Ele disse que ele veio trazer liberdade aos cativos, né? Ele tinha uma missão a cumprir e cumpriu a sua missão sobejamente. Agora, importa saber como essa graça misericordiosa de Deus alcançou sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é? É um espírito iluminado? É um dos profetas? É um espírito de luz? Há várias opiniões, as pessoas dizem várias coisas a respeito dele. Mas você, o que diz que Jesus é? Ele é o Filho do Deus vivo, ele é Cristo. O Cristo é o Redentor, o Salvador, o justificador dos nossos pecados diante de Deus. Então, nós precisamos não só afirmar a verdade, mas termos Jesus no nosso coração como a verdade plena e absoluta da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vim para dar liberdade aos cativos. Jesus afirmou várias coisas que nós precisamos afirmar, mas viver, senti-las no nosso coração, receber essa verdade. O que é Jesus para você? Jesus para mim é o Salvador da minha alma, é o meu libertador. É uma bênção quando nós não só afirmamos as verdades, mas que as verdades bíblicas, as verdades, as afirmações de Jesus, que são reais, se tornem realidade no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no mais profundo dos nossos sentimentos. Isso é que é importante, que nós declaremos não somente a verdade, mas que nós possamos ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele para isso veio a esse mundo, para isso ele deu a sua vida na cruz do Calvário, para nos trazer grande salvação. E essa é a mensagem que eu quero passar para você nessa oportunidade. Isso é que eu quero que você entenda, não somente afirmar que Jesus é o Salvador, mas que você o tenha, o sinta, o receba e viva com Jesus no seu coração como Salvador da sua alma. E agora nós vamos orar mais uma vez. Eu vou orar por você no nome santíssimo e precioso de Jesus, aquele que nos trouxe a salvação, aquele que é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que nos trouxe a gloriosa salvação por amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu não sei como você está passando, como está a sua vida, se você está passando por lutas, enfrentando dificuldades, qual a bênção que você precisa, qual a intercessão que você precisa nessa oportunidade. Mas nós vamos orar. Eu sei que você, onde você estiver me ouvindo, onde você estiver recebendo essa palavra, se você reconhece Jesus como seu Salvador, Ele vai te abençoar agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Tenha Ele como Salvador da sua alma, porque Ele é o Salvador, Ele é o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos aonde você estiver. Busque a presença de Deus, porque o Senhor vai te abençoar, alcançando o seu lar, sua família, seus negócios, e vai te dar vitória na luta que você está passando. Creia, é a palavra de Deus quem garante a bênção, é a palavra do Senhor Jesus que nos garante a bênção. Feche os seus olhos, se for possível, ore comigo e receba a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora no nome santíssimo de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, rogando que as Tuas mãos se estendam até esta vida que me acompanha nessa oração. Sejam irmãos, parentes, conhecidos, familiares, pessoas que estão acessando pela primeira vez esse canal no YouTube. Ó Deus, estende as Tuas mãos de milagre e de poder tocando nesta vida, alcançando esse lar e essa família, mas abençoando a todos pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço, se houver alguém enfermo, Senhor,
Poderoso és tu para restaurar a saúde dessa pessoa, resolver o problema, solucionar o problema, dar vitória na luta que essa pessoa está passando. Pai, eu oro a Ti juntamente com essa pessoa, no nome santíssimo de Jesus, aquele que é o Cristo, Filho do Deus vivo, que tem todo o poder no céu e na terra, e nós sabemos que Tu recebes e ouves a nossa oração. Em nome de Jesus, abençoa pelo poder do Teu Espírito. Amém. Você crê, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Jesus disse isso, ele afirmou, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Então, em nome de Jesus, receba a bênção, seja alcançado pelo poder de Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre sua vida, te abençoando, te guardando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo o Senhor, até a próxima.